Bom dia, amiga, bom dia. Bom dia, Thanks God Every Day dessa quinta-feira. Você que já abriu a boca hoje, hein? Bom dia. Tô sabendo. Muito bem, é isso aí. Se a gente se calar, até as pedras vão falar, né? Muito bem, fiquei feliz de ver lá já um IGTV seu lá bombando lá. Muito bom estar aqui junto nessa quinta-feira, véspera do Natal, né? Todo mundo empolgado aí com as reuniões de Natal. Bom dia, vamos então para a nossa palavra, né? Nós estamos meditando essa semana em Efésios, bora TTT, é isso aí, bora TTT, porque Deus tem pressa, né? Deus tem pressa para voltar, Deus tem pressa para fazer uma obra na nossa vida. Então vamos lá, Efésios 4, versículos 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e a astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Interessante, né? Como que essa palavra é tão forte, tão poderosa. Aliás, a palavra de Deus é forte e poderosa, né? Mas a gente pega essa palavra, é tudo que está acontecendo hoje, tudo que as escamas estão caindo dos nossos olhos, nós estamos vendo que às vezes uma vida inteira, né? Talvez eu e você tenhamos ficado debaixo disso, né? De doutrinas criadas por homens, de crenças limitantes dadas por homens, né? De verdades, né? Que não condizem com a palavra de Deus, mas que estão ali às vezes muito bem apoiadas ali, às vezes por um grupo de pessoas ou por alguma liderança, né? Bom dia, seja bem-vinda. E aí nós ficamos muitas vezes perdidos, né? Nesse tempo, com tantas vozes nos dizendo este é o caminho. E o que nós estamos fazendo aqui nesses dias é chamando a atenção de que existe só um caminho, né? E que qualquer outro caminho, ele só pode ser caminho verdadeiro se ele estiver baseado naquilo que o Senhor tem falado conosco, né? O que o Senhor fala conosco. Bom dia, sejam bem-vindas, meninas. E é interessante como que muitas vezes a gente pode passar uma vida inteira nessa confusão. Eu passei, né? Até agora, até bem pouco tempo, né? Sempre muito presa, né? No que a gente chama de bloqueio de religiosidade, que são aquelas regras, aquelas crenças que nós pensamos que vêm direto de Deus, né? Mas na verdade não vem. Vem de homens, e essas crenças têm nos limitado a viver o melhor de Deus nesse tempo. Só que agora é tempo de deixar cair toda mentira, né? Confrontar tudo que nós temos ouvido, é tempo de confrontar. É confrontar onde, né, André? Como é que nós vamos fazer o quê? Nós não vamos criar um movimento aí para brigar com as pessoas? Não. Esse confronto, ele tem que acontecer dentro de nós mesmos, né? Nós temos dentro de nós muitas, entre aspas, verdades, e nós vamos confrontar isso com a verdade de Deus. E Paulo fala aqui de uma forma tão clara, né? Que para que não sejamos mais crianças, esse é o nosso chamado para esse tempo, acordar, não ser mais criança, que a maioria de nós, mesmo sendo adultos na idade cronológica, agimos como crianças infantis, deixando outras pessoas darem o tom, darem o rumo da nossa vida, né? E então, para que não sejamos mais crianças atiradas para lá e para cá. Mas que houve todo tipo de doutrina, né? Doutrinas trazidas pela astúcia dos homens para nos enganar. Mas foi colocado dentro de nós também, pelo menos eu ouvi isso muito minha vida inteira. Talvez você, se você foi criado dentro de algum grupo, né, religioso, provavelmente você foi condicionada a não ficar pensando demais, a não falar as coisas, né? E falar sempre o sim, né? Para essas regras, né? Mas é tempo de confrontar. Pegar todas essas regras, tudo isso que nos disseram a vida inteira e confrontar com quem, André? Onde é que eu vou confrontar tudo isso, né? Confrontar com a palavra de Deus. Ter coragem de ler e meditar a palavra de Deus diariamente, com o coração aberto, deixando Deus falar no nosso coração. Eu confesso para você que mesmo já conhecendo a palavra de Deus há tanto tempo, que eu fui criada, né? Eu nasci em lar cristão. Então eu fui criada na palavra. Só que a palavra muitas vezes ela é distorcida. Então mesmo quem diz que está te levando pela palavra, pode estar te levando baseado numa interpretação de alguém. E isso que é perigoso. Então nós temos dois lugares especificamente
E esses são suficientes para nós nos conectarmos a Deus e saber o que Ele quer para nós de verdade. Então, 2 lugares assim que são preciosos. Bom dia, Meirinha. Os 2 lugares é o seguinte: o primeiro lugar é a palavra de Deus e o segundo lugar é o nosso coração. Aí você pode falar, André, mas o coração, a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? Na verdade, o coração é enganoso quando ele está sujo. Bom dia todo mundo que está chegando aí. O coração ele é enganoso quando ele está sujo. Por isso que nós temos batido tanto na tecla aqui de limpar o nosso coração. Bom dia, com muita alegria, bom dia. Limpar o nosso coração, porque o nosso coração, na verdade, a palavra de Deus diz que de tudo que temos que cuidar, nós temos que cuidar prioritariamente do nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. O que é fontes da vida, né? O nosso coração, ele tem ligação direta com Deus. Isso é muito lindo, né? Então eu não preciso ir em lugar nenhum para me conectar com Deus. Pensa que profundo que é isso. Eu posso ir se eu quiser. Eu posso ir em qualquer lugar que eu queira, né? Por exemplo, na virada do ano. Particularmente eu viro a virada do ano dentro de um templo, né? Dentro de um prédio, de uma igreja. Eu faço isso, sempre faço. Você pode ir onde você quiser. Mas o mais importante não é onde você vai ou onde você deixa de ir. O mais importante é saber que para eu me conectar com Deus Todo-Poderoso, basta fechar a porta do meu quarto, em silêncio, sozinha, eu me conecto com Deus. Por quê? Porque o meu coração, dele provém as fontes da vida. Isso é muito lindo e é muito precioso, muito precioso. Né? Às vezes eu fico muito tempo sem ir em um prédio, né, de alguma religião, de alguma denominação, fico muito tempo mesmo. E aí outro dia, né, uma das minhas filhas, que vai sempre assim, perguntou, André, falou, mamãe, você não sente falta, né, de ter essa conexão? Eu falei, de forma alguma, porque na verdade minha conexão é todos os dias. É diária. Por quê? Porque eu fecho a porta do meu quarto e eu me conecto com Deus diretamente. Ela sabe ligação direta? Ligação direta. Então isso é uma das verdades que as pessoas tentam tirar de nós, que nós mais precisamos defender. Não é que eu não vá em algum lugar, mas é saber que a minha conexão com Deus, ela é imediata. Do meu coração vem fontes de água viva. E quem é que tem fonte de água viva? Quem é capaz de entregar fonte de água viva? Quem é capaz de entregar uma água, né, como Jesus disse para a samaritana, que nunca mais você vai ter sede? Que loucura é essa? Deus tem a água que mata a sede. E todos os dias eu posso, né? Eu devo e até eu preciso, né? Mas tá aí para quem quer, né? Não é uma obrigação. Eu não tenho nenhuma obrigação de oração. Nenhuma, gente. Isso é... Se eu colocar isso na minha cabeça, já quebra um paradigma gigante, né? Já cai muita coisa por terra. Tem muitas pessoas que fazem as orações com medo de afastar de Deus, com medo de Deus ficar bravinho, né? E isso é uma motivação errada. Eu não tenho que orar, não tenho, mas eu posso todos os dias acessar as fontes de água viva que estão dentro do meu coração. Isso é maravilhoso, né? É um relacionamento profundo, mas ao mesmo tempo livre. Que se eu ficar também um ano inteiro, né? Um ano inteiro sem fazer uma única oração, uma única conversa com Deus. Pensa, se eu fizer isso 365 dias do ano, sem falar uma vez com Deus, vocês acreditam que Deus não fica bravinho? Se você ficar um ano sem ligar talvez para uma amiga, ela fica bravinha e acha que você trocou ela por alguém. Se você ficar um ano sem falar com seu namorado, com seu marido, ele vai achar que você já está com outra pessoa. E se eu ficar um ano sem falar com Deus, ele não fica bravinho. E se chegar a hora dessa, né, talvez seja a situação de alguém que está ouvindo ao vivo ou a gravação depois, né? Talvez tenha ficado esse ano inteiro sem dar muita bola para Deus, sem dar muita importância para Deus. Eu já fiz isso, sabia? Eu já fiquei um tempo, e é interessante que Deus usou uma pessoa nada a ver para falar comigo. Falou, você é uma pessoa que está afastada do espiritual. Você acredita? Nada a ver, uma pessoa da rua muito esquisita e chegou e falou isso para mim. Eu falei, meu Deus, né? Mas a palavra de Deus diz, né, que até as pedras podem falar, né? E eu fiquei esse tempo todo afastado. E aí eu voltei para Deus, né? Isso deve ter, que eu voltei mesmo essa conexão com Deus, já tem, acho que vai fazer 10 anos agora em maio, né? Que eu voltei essa conexão diária com Deus. E aí nessa época que eu tava muito afastada, né? Eu fiquei muito tempo mesmo assim, sem falar nem bom dia com Deus. E aí quando eu voltei, imagina o que Deus falou comigo.
Ah, você aprontou, você estava afastada. Não, ele falou, eu não acredito que você voltou. Então eu tô te esperando aqui, ó. Eu tô sentado aqui te esperando há muito tempo. Que bom que chegou o dia, né? Então Deus não fica bravinho se nós nos afastamos dele, mas ele fica muito feliz, né? Porque dentro de nós existe essa fonte de água viva e ela não se seca. Isso é que é interessante. Às vezes a gente olha para dentro de nós e fala, eu tô afastado, eu tô no pecado, eu tô isso, eu tô aquilo, eu não tô indo em tal lugar. Enfim, a gente coloca tanta coisa. E essa fonte, ela não seca. No dia que eu decidi e eu fecho a porta do meu quarto, eu busco dentro do meu coração, eu vou me conectar com Deus, porque Ele tá ali, esperando. Ele não se cansa de esperar por mim e nem por você. Então não importa como é que você viveu esse ano, não importa como é que você viveu os últimos anos, não importa. O que importa é que você pode se conectar com Ele. Aí você fala, Andréia, eu não estou desconectada. Eu passei o ano conectada com Deus, né? Eu posso dizer que o ano 2021 eu estava conectada com Deus o tempo todo. Você pode me dizer isso. E eu tenho outra palavra para falar com você. Se você viveu isso com Deus, eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Deus tem um nível novo na virada do ano. Deus tem um nível novo. Ele não está satisfeito. Porque Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus de mais e mais e mais, né? Então se você já viveu com Ele em intimidade esse ano, prepara seu coração, porque Deus quer um nível mais profundo. Ele falou isso comigo, eu cheguei a tremer, gente. Eu cheguei a tremer. E eu falei, Deus, não é possível, mais profundo não é possível, né? E aí ele me deu uma desestruturada, porque ele mostrou, ele falou comigo, você não viu nada. Ele ficou rindo, né? Você não viu nada. O que você tá achando que é profundo, criança? Cresce. Então, se você estava afastada, o chamado é, vem, fecha a porta do seu quarto. Se conecta e não tem que fazer nada, não tem nenhum ritual, não tem nada, basta você fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Se você quiser, você pode colocar um louvor, uma música que te ajude a sair do mundo de fora e entrar no mundo de dentro. Eu sempre faço isso, né? Eu faço minhas orações de manhã. Então, como eu acordo meio dormindo, lógico, então eu ponho um louvor. Então, aí, enquanto eu vou lá, preparo uma água, um chá, vou no banheiro, aí eu vou ouvindo uns 2, 3 louvores que me conecta, me tira de onde eu estava e me leva para outro lugar, né? E aí depois abre a palavra de Deus. Se lê um versículo, se a gente ler só um versículo da palavra de Deus e a gente entrar naquilo, se não fizer sentido para você, repita, leia um versículo, vai um só e pede, né? Pede para Deus para você entrar em águas profundas. E é chocante, porque a gente pensa que é difícil, porque a nossa cabeça pensa em processos, pensa em métodos, metodologia. E na verdade, Deus é muito mais simples do que isso, né? É uma conexão direta. Abriu o coração, fechou os olhos, pum! De repente, eu tô ali diante do trono de Deus, né? E Ele tem pressa disso, né? Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de resgate, vocês sabiam disso? E se você tá aqui me ouvindo, é um sinal. Por que é um sinal? Eu não sou nada especial. Inclusive algumas pessoas às vezes até pensam que eu sou pastora. Não sou não, tá? Não sou nada. Eu só sou uma pessoa que tem sede e fome de Deus. Só isso. Eu só sou uma pessoa que tem buscado viver nessa intimidade. É só isso. E eu resolvi abrir a boca aqui para falar só das coisas que eu vivo. Eu não sou teólogo, não sou nada disso. Mas se você está aqui e você me ouve, e tem pessoas que sempre me ouvem aqui, né? Isso é um sinal. Sinal de quê? Sinal de que você ouviu um chamado. Eu abri a boca e fiz um chamado. E se você se conectou ao chamado de Deus. Para quê? Para viver esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de resgate. Ontem eu falei umas coisas, até que para alguns pode ser estranho, um pouco pesado, né? Que eu falei sobre a imagem errada que nós temos de Jesus. E esse é o tempo onde Deus veio para esse tempo. Usar pessoas comuns como eu, como você, para abrir a nossa boca, para resgatar pessoas que estão perdidas. Perdidas em quê, André? Onde é que elas estão perdidas? Perdidas em muitas coisas. Obrigada, Val, obrigada. Você é uma que está sempre comigo aqui, né? Perdida em muitas coisas e perdidas em muitas ideias erradas, né? E quando eu falei ontem sobre a questão do menino Jesus, o menino Jesus, ele nasceu, Jesus, né? Ele nasceu menino em uma dispensação que é chamada dispensação da lei. Ele não nasceu na graça. Jesus não nasceu na graça, porque Jesus, ele encerrou a dispensação da lei,
que é o tempo de Moisés. Ele fechou essa conta. E aí começa, a partir da vinda do Espírito Santo, quando Jesus morre, ressuscita, que vem o Espírito Santo. Gente, as pessoas não tinham o Espírito Santo antes. Às vezes a gente não sabe nem o que é isso, porque nós sempre vivemos com o Espírito Santo dentro de nós, mas não era assim. Então Jesus encerra uma dispensação, que é chamada dispensação da lei, que é a dispensação de Moisés, né? E abre uma nova dispensação a partir de Pentecostes. E Paulo é a pessoa, se você quer conhecer mais sobre a graça, se você quer entender isso e viver isso, medita muito sobre, a gente tem sempre falado de Paulo aqui, né? Filipenses, Colossenses, agora nós estamos com Efésios. Pega as cartas paulinas, é quem mais fala dessa dispensação nova. Ali estava sendo inaugurada uma dispensação chamada dispensação da graça. É o tempo que nós estamos vivendo, mas prestem atenção, essa dispensação está acabando, está terminando, nós estamos fechando um tempo. É isso que nós temos que ter urgência e pressa para primeiro alinhar o nosso coração. Quando eu falo muito sobre desbloqueio, sobre perdão, sobre limpeza, né? Eu sempre faço analogia do apartamento que está sujo, eu sempre falo sobre isso. Então é o nosso coração, ele precisa ser limpo. Por quê? Porque nós estamos numa virada de tempo. Isso é muito sério, estamos na virada de tempo. Assim, naquela época, quando agora a gente comemora o Natal, né, que a gente lembra lá tudo que aconteceu, os reis magos e tal. Os reis magos, né, os 3 reis e todas as pessoas, né, eu chego a arrepiar só de lembrar disso, né? Então, aquele povo, eles estavam acordados, eles estavam atentos. E eles estavam na lei, eles estavam na dispensação da lei, mas eles viram os sinais. E eles entraram ali junto naquele tempo, eles viram Jesus, o menino, chegando, e foi dado um menino, né? Então essa é a passagem para fechar todo esse tempo, e aí começa então a dispensação da graça, isso há mais de 2000 anos atrás. E hoje eu e você, nós estamos aqui também acordando ou acordados. Então nós estamos ouvindo um chamado. Você pode ouvir o meu chamado, você pode ouvir o chamado de outras pessoas, mas se as pessoas estiverem falando as coisas que foram faladas nesse tempo que já passou, muito cuidado, é chegado o reino, é chegado o tempo novo, é chegado o tempo de nós acordarmos para viver o tempo novo que Deus está trazendo. É tempo de resgate, é tempo de resgate. Então, pessoas como eu, como você, como qualquer outra pessoa, nós somos só uma luz que acende para que as pessoas vejam o que o Espírito Santo está revelando nos nossos corações, que é esse tempo novo. Mas se o meu coração e o seu coração estiver sujo, nós não vamos ter acesso. Eu falei no início que nós temos 2 caminhos. Um caminho não se suja, é a Bíblia, a palavra de Deus, esse não se suja, né? Eu ouvi essa semana um filme lindo, alguns estão aqui, ouviram também, né? Sugiro que você veja, se você não viu, que é o livro do Eli. É o livro de Eli, né? O filme está no Netflix até 31 de dezembro. E aí, lá ele mostra, né, que ele gravou no coração dele a palavra de Deus. Então, até se alguém pegar essa Bíblia, né, a minha, a sua, e riscar toda, e mudar, modificar, nós já temos ela, né? A maioria de nós já temos dentro gravado no nosso coração, essa que não se contamina. Mas o outro caminho é o meu coração, o seu coração, esse se contamina. E quando nós ouvimos esse chamado, então vocês ouviram um chamado, eu ouvi um chamado, eu alinho o meu coração e eu vou seguir esse chamado. Tem alguém que fica assustado quando nós estamos ouvindo isso, e aí vem trazendo confusão na nossa mente, na nossa cabeça, né? Então é o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele traz confusão para nossa cabeça, e a gente tem que ter muito cuidado, que às vezes essa confusão, ela vem da boca de pessoas que teoricamente são líderes, né? Teoricamente, eu ouvi essa semana, eu comecei a seguir uma pessoa, um líder religioso, um padre, na verdade, eu gostava do jeito dele, um jeito irreverente, comecei a seguir, e aí, porque ele é bem engraçado, e falava das coisas assim engraçadas. Aí eu comecei a seguir. É um padre que tem acho que mais de 1 milhão de seguidores. E aí essa semana me veio um discernimento muito forte. Ele fazendo piadinha, fazendo gracinha com casamento. Né? Teve uma hora, um Rios lá, que ele falou o seguinte, que a mulher vai e fala assim, eu quero um homem bonito, um homem gentil, elegante, um homem bem sucedido, não sei o que e tal. E fala o que ela quer, né? Na perguntinha, na caixinha de mensagem. E aí ele fala, não existe esse homem, né? Ou você escolhe um que é bonito, ou você escolhe um que é bom, né? Aí outra lá fala sobre casamento e ele tira de cabeça, né, que o casamento não é uma coisa boa, né? Então quando você vê um líder religioso, bom dia, você vê um líder religioso falando mal de casamento, você tem que atentar que essa é uma pessoa que está com confusão
espiritual, confusão espiritual. Então, quando eu falo de chamado, eu abro a minha boca e chamo você, você abre a sua boca e você chama outras pessoas. E aí vem as confusões. E muitas vezes a confusão vem, como eu percebi nesse líder, né? De um líder religioso falando mal de casamento, falando que não existe mais homem bom. Isso já é tão falado, gente. As pessoas já estão tão descrentes de que não existe um casamento bom, de que não existe um homem fiel, de que não existe uma mulher séria, que essa mulher, a mulher virtuosa, ela não existe mais. É tanto isso, e aí, de repente você vê um líder religioso dizendo que você pode tirar da cabeça de acreditar nesse tipo de coisa. Você vê que a confusão, ela está no ar. Mas por que a confusão está no ar? Porque tem filhos despertando, tem filhos acordando, e o inimigo de Deus está preocupado com isso. Mas assim, para fechar a nossa mensagem, vamos só lembrar que ele já perdeu. Ele está desesperado porque ele já perdeu. Essa guerra é uma guerra perdida para ele, né? Ele não tem como virar mais o jogo. Ele já está derrotado, ele já está perdido. E essa derrota, ela veio na cruz e na ressurreição. Quando Jesus vem e instaura esse tempo, pronto, já acabou. Por isso, ontem eu falei sobre isso, né? Por isso que ele desceu ao inferno e por isso ele voltou ao terceiro dia, né? Então essa guerra, ela está vencida, mas eu e você, nós temos que vigiar para que nós não sejamos contaminados por essa ideia de uma pessoa que já perdeu, de um derrotado, que é o inimigo de Deus. Então nós temos cada vez mais buscar na palavra de Deus. Tenha um tempo todos os dias. Não viva um dia sem alimentar pelo menos um pouquinho da palavra de Deus. Mas não come de qualquer jeito, não. Sabe quando você está com pressa, você pega um negócio e sai comendo na rua? Não faz isso com a palavra de Deus, né? Você pode ser só 5 minutinhos, 7 minutinhos, 10 minutinhos, mas nessa hora você respira 3 vezes bem fundo e fala: Deus, me dê revelação. Não permita que eu leia a palavra vendo o que eu sempre ouvi. Traz para mim a sua revelação. Eu quero experimentar o novo. Eu quero ver o que o Senhor quer me mostrar, né? E ali, às vezes, poucos minutos, você recebe uma luz ali de uma palavra que é tão antiga e é tão nova, sempre nova, né? E assim nós vamos caminhando e limpa seu coração. Limpa seu coração, tira esses últimos dias. Agora todo mundo desacelera, né? Para chegar no final do ano. Então tira esses dias para limpar. Deixa em 2021 todas as coisas que não combinam com esse tempo de renovação, com esse tempo de resgate. Vamos deixar em 2021? Às vezes são 50 anos de história que nós temos que deixar. São 30 anos de dores, são 20 anos de decepção. São tantos anos, né, que nós estamos carregando. Não vamos carregar essa mochila pesada para 2022, não. Vamos falar mais sobre isso nesses últimos dias, né? E vamos nos preparar para entrar leve, para entrar na graça, para acessar esse novo tempo que está chegando, que é o tempo do reino. O reino está às portas, o reino está chegando, e eu e você, nós somos chamados para trabalhar, trabalhadores da última hora. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser.